Nosso grupo, composto por Ellen, Giovana, Jonas, Rebeca, Stephanie, Maria Eduarda Lisboa e eu, Mariene, ficamos com o tema da eutrofização. A eutrofização é um fenômeno que ocorre como consequência do aumento da quantidade de nutrientes em um ambiente aquático e podemos encontrar em diversos corpos de água. Ele é um processo no qual esse aumento de nutrientes, mas especialmente do nitrogênio e do fósforo, no quais eles provocam um surgimento excessivo de organismos em corpos de água, por exemplo, as cianobactérias e as algas. Ou seja, a ampla disponibilidade de nitrogênio e fósforo em lugares como rios, lagos, lagoas e represas causam um ambiente favorável para a multiplicação, para uma grande multiplicação excessiva de algas, e assim causa a eutrofização. O nível de eutroficção da água aumenta de tempos em tempos, é considerado um processo natural. Mas quando a eutroficção ocorre em um período curto, os cientistas consideram que se trata de uma causa antópica, ou seja, ocorrida por influências humanas quando, por exemplo, lança no ambiente aquático resíduos como esgotos domésticos e industriais ou fazem utilizações inadequadas de adubos orgânicos que podem ser transportados para o ambiente aquático. Muitos rios, lagos brasileiros sofrem com esse fenômeno, que ocasiona um grande dano ambiental, uma vez que diversos organismos da flora e fauna acabam morrendo. Além de que lançar o esgoto nas águas também é um aumento da probabilidade de propagação de doenças que são transmitidas principalmente em razão da falta de saneamento básico adequado. Percebe-se, portanto, que o lançamento de dejetos constitui também um problema de saúde pública. Vale destacar que o processo ocorre lentamente quando falamos de eutrofização natural, mas na eutrofização artificial os eventos acontecem de maneiras mais rápidas. Agora iremos falar um pouco sobre as consequências da eutrofização. A eutrofização ela é um processo que gera efeitos graves ao ambiente aquático e pode prejudicar também a atividade humana, como, por exemplo,
ocorre alterações no pH da água. Há também redução da biodiversidade da área afetada. Há o aumento exagerado de algas e outras plantas aquáticas. Ocorre também a liberação de gases com odores desagradáveis. A redução de quantidade de oxigênio dissolvido na água é o que provoca a morte de espécies aquáticas, como os peixes. Surgem toxinas no ambiente aquático, quais são produzidas por algumas espécies de cianobactérias. Essas toxinas podem afetar a saúde humana e reduzem a navegação e a capacidade de transportar na área. Como exemplo, trouxemos o dique do Tororó, que é uma lagoa localizada na região central de Salvador, e o rio Tietê, em Sabino, São Paulo. Lugares que abrigam diversas populações de organismos vivos e que passaram por um desequilíbrio ecológico, onde suas águas elas obtiveram uma cor esverdeada, forte odor e morte de várias espécies de peixes, causados pelo fenômeno de eutrofização provocado por adubos e esgotos não tratados. Nós observamos que esse fenômeno ele se autoalimenta e é necessária uma intervenção para controlar. Baía de Chesapeake, Estados Unidos. Às vezes, nosso esforço em ajudar coisas a crescer pode surtir efeitos diferentes. A Baía de Chesapeake é o maior entre os 130 estuários dos Estados Unidos e o terceiro maior do mundo. E como na maioria dos estuários, uma miríade de espécies mora ali. E também é o viveiro de muitas mais que passam sua vida adulta no oceano. Mas esta baía, assim como muitos estuários ao redor do mundo, está mudando. Uma mudança preocupante é a queda do oxigênio em águas profundas durante o verão. Os pesquisadores já identificaram o culpado. Fluorescências de fitoplâncton, que são explosões de plantas aquáticas microscópicas e algas. Essas fluorescências estão ocorrendo mais frequentemente na Baía de Chesapeake. Quando essa coisa morre, ela cai até o fundo e se decompõe. O oxigênio é utilizado durante esse processo e isso cria áreas profundas onde não há oxigênio. Os peixes precisam de oxigênio, assim como qualquer outro animal. Por isso, as percas que veraneiam na baía são forçadas a mudar seus hábitos, que são muito arraigados. Esses peixes não gostam das águas mornas que eles encontram aqui durante os meses de verão. Por isso, eles procuram águas mais profundas e frescas da baía. Só agora é que esses refugiados do calor do verão estão proibidos de ir até lá. Não há mais oxigênio suficiente lá embaixo. Então, durante o período de tempo mais quente e mais estressante do ano, eles são forçados a ficar em águas mais rasas ou nas mais quentes e estressantes. O aumento no estresse reduz a resistência do corpo às doenças. Isso é real para nós e para os peixes também. Então, por que tudo isso está acontecendo? Por que as fluorescências de fitoplâncton estão se tornando mais comuns? Os pesquisadores sabem que os dejetos de fábricas e instalações de suja agem como fertilizantes e intensificam as fluorescências. Mas com a legislação sobre água potável reduzindo os volumes de substâncias químicas dessas grandes fontes, por que as fluorescências estão piorando? Bem, talvez eu devesse perguntar, como é o seu jardim? O uso de fertilizantes químicos nas águas descartadas de Chesapeake disparou nas últimas décadas, uma vez que o número de pessoas morando e trabalhando lá triplicou. De toda parte, substâncias químicas chamadas de nutrientes são despejadas sem que se perceba nos riachos e rios e levados para a baía. O resultado, aqui e mais adiante, é o que se chama de zonas mortas, lugares onde espécies que não conseguem fugir depressa morrem por falta de oxigênio.
Mais de 300 zonas mortas persistentes ou temporárias se formaram em todo o mundo e o número só aumenta. Então, de certa forma, nós somos os inimigos, entende? Só que não podemos ser o inimigo. Simplesmente porque todos perdemos, e a Bahia também. É claro que precisamos de casas e empregos, precisamos de fazendas produtivas e precisamos de estuários saudáveis. Então, como vamos ter tudo isso? Por toda a região, soluções para o problema do fluxo de nutrientes estão sendo testados. Por exemplo, incentivos para que fazendeiros mudem o traçado de suas plantações para haver menos fluxo de nutrientes para os rios, ou a restauração dos pântanos que funcionam como filtros. Ou a instalação de jardins nos telhados e o aumento da vegetação para reduzir o fluxo nas áreas urbanas. Soluções novas e criativas são muitas. E acho que nos últimos anos nós desenvolvemos abordagens bem viáveis voltadas para essa questão. E se as pessoas e as comunidades as adotarem, esta baía e estes peixes terão a chance de ter um futuro mais saudável. No final do vídeo vimos soluções e incentivos que foram usados para controlar o fluxo de nutrientes naquela região. Agora vamos ver soluções técnicas que são usadas para controle de eutrofização. A primeira são as técnicas preventivas, que se baseiam em diminuir o fornecimento de nutrientes danosos para o lago, por uma fonte externa, controlando o esgoto urbano, tratando os efluentes industriais e diminuindo o uso de agrotóxicos. Já as técnicas corretivas, por sua vez, ela atua sobre o corpo d'água, já eutrofizado, com o uso de reagentes para diminuir a disponibilidade de fósforo e a colheita das algas da superfície. Agora, para não contribuir com a eutrofização de lagos e lagoas, alimente-se por meio de comida orgânica, que não é utilizando fertilizantes e também é mais saudável. Preste atenção aos tipos de materiais de limpeza que você tem na sua casa, porque evitando detergentes e dando preferência a produtos biodegradáveis. Preocupe-se também em saber se o esgoto do seu bairro, cidade, é tratado e, se não for, reivindique essa medida ao poder público. E essa foi a nossa apresentação. Esperamos que tenham entendido o assunto e obrigada pela atenção.